talvez a última. Vou focar mais num assunto específico. Bom, eu tinha falado na última palestra sobre esse Structure Interface, uma técnica bem simples. Structure Interface geralmente a gente usa para não utilizar diretamente a classe concreta, que ajuda no design, né, no polimorfismo, especialmente em testes, como vocês vão ver. Ajuda principalmente no design, né, porque, por exemplo, aqui eu tenho uma classe, né, que recebe no construtor um database, né, um parâmetro nem infeliz, né, um transact recorder também não é um parâmetro que você vai gostar de testar, né? Na verdade nem deve testar no teste unitário. Mas se você tiver interface, você poderia ou criar uma implementação mais simples, ou que não fizesse nada, só para usar em testes. Isso aí acho que eu até já expliquei anteriormente. Por exemplo, você pode implementar uma interface sem corpo, né, ou com uma funcionalidade bem simples. Às vezes é necessário, já passei por isso, às vezes não dá para mocar. Aí você simplesmente cria uma implementação ou que faça muito pouca coisa, que não faça nada, mas não conecte no banco, né, por exemplo. E também melhora o pensamento. Por exemplo, quando você vai bolar o código, você pensando na interface, às vezes você não vai pensar já no código feito, você vai pensar na ideia de uma forma mais ampla, né? Vou criar uma funcionalidade nova. Então vou precisar fazer, sei lá, enviar duplicados por banco. Aí você já pensa numa ideia mais ampla, cria uma interface, e os caras vão apenas implementar a interface e lá você coloca o código, né, diferenciado para cada implementação. A maioria das IDEs, né, já traz ferramentas automáticas, até é bom usá-las, porque fazer refactor de interface às vezes é pior do que de classe, especialmente quando você tem muitas classes que implementam aquela interface, né. Também tem que tomar um pouco de cuidado com mais estáticos, né, pois eles não fazem parte da interface. Se de repente tiver um método com o mesmo nome, provavelmente na interface ele não vai ser estático, ou seja, não vai fazer nenhuma diferença na classe final. Você sobrescrever, porque na verdade você não vai ter sobrescrevendo, você vai ter criando um outro com o mesmo nome, né? Até vai dar pau, na verdade. E procure fazer de forma 1 a 1. Nunca pega uma classe, uma interface que tem 10 métodos, uma classe que tem 10 métodos, jogue para a interface os 10 de uma vez, né? Porque você pode ter problema com subclasses, né? Como eu vou mostrar mais para frente. Né? Um passo a passo, principalmente se você não tiver um refactor automático. Você criar a interface com o nome apropriado sem nenhum método, né? Você implementa em todas as classes que você quer aquela interface, já de cara. Não vai dar nenhum problema, porque a interface não tem métodos, né? E aí, substituir nas classes que tem essa chamada, onde você implementou as interfaces, onde tem a chamada pela interface. Aí vai dar pau, aí você simplesmente vai colocando os métodos, só os métodos necessários na interface até ele parar, né? Que aí ele não vai mais acusar de compilação. Ele não vai compilar enquanto você não colocar todos os métodos lá. Esse Structure Implementer seria o inverso do Structure Interface, né? É a mesma finalidade. Na verdade até dá mais trabalho, mas tem o intuito de ser feito dessa forma. Geralmente você vai usar o Structure Interface, né? Você vai fazer a classe virar a interface e vai criar uma cópia da classe com outro nome, né? Por que isso? Quais as razões? Porque parece uma coisa mais difícil de ser feita. Em geral, o nome da classe é o nome ideal para a interface, pois é nada que eu contém a ideia e a classe é como a ideia será executada ou será implementada. Geralmente a interface é que tem o nome mais apropriado
da funcionalidade, né? Da classe em si. E como você não tinha uma interface, às vezes o nome da classe é o que deveria ser a interface. Então, nesse caso, você faz a classe virar interface e cria uma outra classe com outro nome qualquer. Alguns usam prefixos na interface, mas o autor, né? E realmente é muito ruim trabalhar com prefixos i, interface ou final. É melhor ter um nome, né? Tem esse princípio aí, o names, é bom ter um nome que o cara olha e já sabe o que é, sem ter que ficar tentando adivinhar. Uma outra coisa esse aqui eu achei bem interessante, né? O nome do capítulo tem bastante coisa junto, mas é basicamente trabalhar com classes grandes. Né? This class is too big and I don't want it to get any bigger. Né? Que quer dizer que essa classe é tão grande e eu não quero que ela fique maior ainda. Isso aí a gente passa bastante por isso. Né? Aqui tem uma classe, um UML. Aqui são as variáveis locais, os atributos, né, da classe e aqui os métodos. Só que, em geral, as classes apresentam nomes com prefixos ou sufixos similares, né, como segue abaixo. Ou seja, a gente muitas vezes está uma salada danada, mas você poderia, por exemplo, separar ou pelo nome ou algo parecido, né, com sufixo, prefixo bem similar. Né? Aqui separou em 4. Né? Tem o método evaluate, esses outros 4, os dois. Ou seja, olhando assim por cima, podemos concluir que aquela classe deveria ser 4, né? Ou poderia ser 4. Né? Justamente por causa da nome. Não sempre vai estar exatamente igual está aqui, mas muito similar. Né? Ou antes ou depois, ou abreviado. Aqui já é o resultado já delas separadas. Né? Na verdade você colocou uma classe que faz tudo e mais 4 que é aquela divisão. Né? O Word Parser se tornou apenas uma classe que faz parse, que é o que ela tem que fazer, seguindo o princípio de uma única funcionalidade por classe. E aqui são as classes auxiliares. Basicamente a gente migrou né, para cada método ou um grupo de métodos para uma classe nova. Geralmente você consegue perceber que isso ocorre quando você lê um método e você é obrigado a pôr um prefixo a mais, por exemplo. Quase sempre quando a classe está com uma responsabilidade, você não precisa colocar muitos prefixos além, por exemplo, adicionar. Se você vê assim, adicionar item, aí de repente tem outro método, adicionar algo mais. Provavelmente se você tem a necessidade de pôr esse nome a mais, é porque provavelmente deveria ser outra classe. Um macete assim, para você perceber, né, quando às vezes é interessante dividir em outra classe. Tem algumas heurísticas, né, para se fazer um refactor de classes grandes, pontos que você tem que ver antes de mexer no código, né, mudar o comportamento. Group Max, simplesmente você agrupar os mais funcionalidades. Você vai na classe, junta todos ou pelo nome ou pela funcionalidade e deixa todos juntos. Não faz nada, não muda método, não muda comportamento, só muda eles de lugar, dentro da classe. Procurar por métodos escondidos, né? Procurar por métodos escondidos também é bom ficar esperto, porque às vezes na hora de você informar você esquece deles e aí dá pau, né? Principalmente quando tem subclasse, vocês vão ver mais na frente. E, né, se converter em públicos se necessário para fazer testes. Look for decisions that can change, né? Procure por decisões que possam ser mudadas aqui. Seria só focar nos métodos que tem chamado de decisão. Por exemplo, tomar decisão não, agora eu fico um pouco feliz. Na verdade, você tem que focar muito também no começo desses caras que tem grandes APIs no meio, ou tem algum hardcode lá, número 1 perdido, e dar uma olhada antes
às vezes fazer algum stretch, para facilitar na hora de migrar, na hora de criar outras classes. Look for internal relationships, né? Procurar por relacionamentos internos, né? Dentro da própria classe. Em geral, classes muito grandes com diversos atributos, elas chamam um pelo outro, mas não todos os métodos chamam todos um ao outro, né? No máximo um ou dois, né? E aí você pode fazer como eu vou mostrar adiante, uma espécie de um desenho das chamadas das classes, interna da classe. Sempre, né, procurar pela responsabilidade primária, né? Quando você tentar descrever a classe em apenas uma frase. Se você não conseguir, é que tem que virar duas ou mais. Se, né, nenhum dos outros funcionar, né, eles passam esse scratch refactor, que eu vou explicar adiante, é bem ridículo. Focus on the current work. Mude apenas o necessário, né? Aqui, na verdade, o que eu citei anteriormente, ainda você não vai fazer uma reforma assim, de comportamento, apenas mudar uma posição do método, às vezes fazer um extract, mas sem mexer no comportamento. Não se trata de uma reforma completa, né? Apenas uma refatoração. A gente sempre tem aquela tentação de, essa classe é uma droga, vou reformar tudo, apagar. Não é esse o intuito. É refatorar ou no caso aqui, adicionar uma funcionalidade. Às vezes você nem vai precisar mexer em nada, em comportamento. Esse look for internal relationships está bem relacionado a esse future sketch, né? Que é o que eu vou mostrar agora adiante. É um esquema muito simples, né? Útil, né? Fácil para descobrir o relacionamento interno das classes, né? Você agrupa os atributos por similaridade de nome ou funcionalidade. E tem uma outra classe, parecida até com aquela, que eu vou usar no exemplo. Você vê que tem 4 atributos, tem alguns métodos, só tem um privado, dois privados e o resto é público. Aí, se você ligar, por exemplo, primeiro você foca só nos atributos. Você faz uma bolinha, não precisa colocar parâmetros, se é público. Depois, só os métodos. Aí você ligando, esse chama esse chama aquele, resultou nisso aí, né? Aí vocês vão ver que tem essa ligação aqui, ó, vocês vão ver no próximo slide, que aqui só tem uma ligação única, ou seja, aqueles outros métodos não dependem desses outros aqui, nem das variáveis da classe, né? As variáveis locais você não precisa se preocupar, está dentro do método, não vai interferir em nada. Então, provavelmente, olhando assim, você fazendo um gráfico assim, você já sabe que facilmente vai ter duas classes. Vão se resultar em duas classes. Isso sem avaliar muito. Ou, né, tanto você pode criar a partir daqui, do ponto de vista dessa classe reservation, ou uma outra classe que você vai dar o nome apropriado. Tem também uma outra coisa que é importante, que eu já vi, inclusive, no nosso sistema bastante, que é esse Interface Segregation Principle. Grandes classes que implementam interface geralmente não usufruem de todos os métodos, então é mais interessante criar diversas interfaces menores e implementar classes quantas forem necessárias. No nosso código, exemplos similares, por exemplo, a gente tem uma interface que tem lá 5 métodos. Tem que exportar PDV, tem que exportar para balança, preço para o caixa, e aí você é obrigado em todas as classes que implementam esse cara, implementar sempre todos os métodos. Só que às vezes você usa só PDV, ou você usa balança, ou você usa os 3. Se você tiver colocado só a interface, só uma responsabilidade, era só você, como no Java ele não permite você estender várias classes, mas interface por quanto quiser.
Então, em vez de você colocar lá, implementar a interface de preço, que tem tudo isso, implemente uma para cada um. Uma balança, outra para preço, alguns vão ter duas, outros vão ter só uma. Fica muito mais claro o código. Você não fica implementando métodos vazios. Ao adicionar novas funcionalidades lentes, né? Que ao adicionar essas novas funcionalidades, acima de tudo, o design atual já funcionava. Ou seja, por mais que pareça horrível, já funciona. Sejam as classes grandes, sem padrões, elas exercem funções e muitas vezes de forma eficiente. Então, sendo assim, não quebre, né? Não reforme, não reforme necessariamente, apenas acrescente as funcionalidades. E aí o nome aí do livro, do autor, tem um livro aqui, eu só dei uma olhada por cima, que o autor sempre recomenda, que é esse Improved Design of Existing Code, do Martin Foley e Addition Wesley, né? Para aprender a fazer design de código, especialmente com código antigo. E é isso aí.